Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, Léo Lousada. E hoje é dia de descobrir a pirâmide natural que existe no Egito e onde um monte de faraó foi enterrado. No vídeo anterior a gente contou a história de como as pirâmides construídas mesmo surgiram, desde o pessoal enterrado no chão, o chacal que vai dar origem a Deus. Como é que isso tudo surgiu? Agora a gente tem a moda das pirâmides acontecendo e eles precisam, depois de 1000 anos, com essa moda de pirâmide, fazer outra coisa. Porque aí ficou muito óbvio onde as pessoas estavam sendo enterradas, e aí eles começaram a buscar um lugar na natureza que podia substituir as pirâmides. O Vale dos Reis é um vale mesmo, cercado por montanhas, e como a gente já falou, naturalmente, já tem uma forma pontiaguda, para dizer o mínimo, que lembra esse bem-bem. Mas para retomar essa ideia do bem-bem, da pirâmide, eles pegam uma das mais altas, um dos mais altos montes e esculpem uma espécie de pirâmide. Não é exatamente isso, mas é esculpido pela mão humana para dar a ideia de que ali é uma pirâmide onde estão enterrando agora os faraós. Então você tem o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas, sendo que o Vale dos Reis você tem os faraós ali enterrados e o Vale das Rainhas, as rainhas mesmo, né, as mulheres. E aí você tem uma diferença muito grande para a estética das pirâmides, que na pirâmide você não tem nada em parede, você não tem nada. Lá no Vale dos Reis você já tem o Livro dos Mortos, que a gente encontra em vários lugares em papiro. Ali você já tem não só o Livro dos Mortos, como toda uma, eu vou chamar, Léo, de magia nas paredes. O tanto de hieróglifo, assim, parece até uma coisa de videogame. Você entra, parece que aquilo tá brilhando e, meu Deus, é uma coisa incrível de se ver. E aí você vai até o fundo, às vezes metros e metros, né, Léo? Até chegar, de fato, onde o faraó foi colocado. A maioria foi saqueado, com exceção do famoso, e ficou famoso especificamente por isso, porque na história ele teve um papel muito curto, que foi Tutankhamon. Tutankhamon reinou 10 anos ali de mais ou menos um reinado, começou com 8, 9 anos e acabou morrendo com 18, 19 anos, mais ou menos isso. Ele foi enterrado meio que embaixo, assim, do lado de onde foi enterrado um dos Ramsés, que Ramsés tem o famoso, que é o segundo, e tem mais um monte de outros. Então, como ele já estava ali, os saqueadores não procuraram mais. Já encontramos esse e vão procurar em outros lugares. E é uma tumba que ela fica no entroncamento do vale. Então eles acham também que com o tempo, com a chuva que foi descendo ali, material das montanhas, aquilo foi enterrando mais ainda. E quando eles, é o que o Bruno falou, quando eles acharam uma tumba que já descia para a terra, eles não imaginavam que tinha uma tumba embaixo dela. Foi por isso que o Tutankhamon ficou famoso, porque a tumba dele foi encontrada intacta. Isso. Então, não só isso, como também Howard Carter, que foi o chefe da expedição, encontrou aquele monte de ouro, e aí tem a maldição do faraó, que um monte de gente começou a sofrer um monte de coisa, profecias se realizaram e tal, mas é muito famosa porque foi encontrada intacta, com os tesouros magníficos, as múmias e tudo mais, inclusive a múmia dele tá lá, Léo. Exato, dentro da tumba, e é possível ver quando a gente visita o Vale dos Reis. E aí no Vale dos Reis algumas múmias foram encontradas. A gente tem a múmia de Ramsés II, a gente tem a múmia de Hatshepsut, a gente tem algumas múmias que hoje estão no Museu da Civilização lá no Egito, que é um museu pequenininho, mas é um museu muito bacana, porque na parte debaixo dele, no subterrâneo, a gente tem lá, acho que 22 múmias de faraós e de rainhas do Egito que a gente pode visitar. Essas múmias, elas foram encontradas porque os saqueadores se preocuparam em roubar o que era ouro e deixaram as múmias lá. Com o tempo, na Idade Média, principalmente, ou até o século XVIII ali, talvez até o XIX, algumas pessoas na Europa consumiam pó de múmia para poder usar ou como efeito curativo ou como efeito afrodisíaco. Então muitas múmias, aí não precisava ser a múmia de um faraó, muitas múmias começaram a ser contrabandeadas do Egito, múmia de animal, múmia de arquiteto, de pirâmide, qualquer coisa assim valia para esse tipo de coisa. Mas até esse tempo que as múmias dos faraós começaram a ser encontradas, já não tinha mais essa coisa de roubar as múmias para isso. Então a gente tem algumas múmias que foram preservadas, mas o que estava lá dentro não. Mas ó, não fica triste. Eu sei que muita gente tem essa coisa com pirâmide, não, é sim, bombas energéticas e tal. Porque a gente acredita, e os estudos, não só o Léo e eu, os estudos estão começando a apontar que as pirâmides podem ter sido usadas para outras coisas depois que elas já tinham sido saqueadas. Rituais podem de fato ter acontecido. Como acontece até hoje. Como acontece até hoje nas principais pirâmides e possivelmente até em outras. Então elas podem ter sido usadas posteriormente para outros fins que hoje a gente tem mais fetiche, mais desejo que tenham sido para isso, mas originalmente elas tiveram esse propósito, o que não tira a sua importância, inclusive espiritual e energética. É importante que vocês saibam disso, né? A vida
e principalmente a vida após a morte, era de extrema importância. Então aquilo ali não só tem esperança de uma vida, como que vai ser a outra vida, eu vou ser bem julgado, todo o planejamento, toda uma sociedade para que aquilo aconteça. Então, não é porque não são bombas energéticas necessariamente que não tem ali sua importância simbólica e mesmo espiritual e energética. E você pode visitar essas pirâmides com a gente lá no Egito. Com o tempo, muitas lendas foram surgindo com relação às pirâmides. Então, não encontraram múmia nas pirâmides, mas encontraram no Vale dos Reis, mas é porque o Vale dos Reis foi feito justamente para esconder os corpos. A gente está falando de mil e poucos anos de diferença entre os outros. Outro dia eu li que tem uma pessoa que falou assim, no inverno, quando você entra na pirâmide, ela é quente. E no verão ela é fria. É mentira. A pirâmide é sempre quente o tempo inteiro. No verão ela é muito quente. A gente foi no verão, a gente pegou 53 graus dentro da pirâmide. Parece uma sauna. Você entra, visita, vê e sai, mas sai ensopado. E a gente foi já no outono, na primavera, e quando chegou lá, a temperatura estava uns 40 e poucos graus ali dentro. É quente o tempo todo dentro da pirâmide. Não tem essa de que a pirâmide não sei o quê. Outra lenda, a pirâmide foi construída exatamente levando em conta o número do pi. Não é verdade. Os egípcios erraram o pi por algumas casas decimais. Claro que para a época isso já é um baita de um acerto. Mas não é aquela coisa do tipo assim, foram ETs que construíram porque é preciso até não sei que casa decimal. Não, a hora que você começa a entrar nas primeiras casas decimais, você já vê que já tem erros ali de estrutura. Uma outra lenda também que a galera fala muito, que as pirâmides estão alinhadas com Órion. Elas não estão alinhadas com as 3 estrelas de Órion. Elas podem até ter inspirado a construção naquela posição, e isso é ok. Mas quando você mede astronomicamente na Terra a distância entre elas, não bate. E é o que algumas pessoas falam, não bate exatamente, proporcionalmente à mesma distância. Não bate. A pirâmide de Miquerinos, ela destoa demais. Mesmo se a gente levar em consideração precessão, a época em que elas foram construídas, e mesmo se a gente acreditar que elas não foram construídas ali por volta de 3.000 a.C. Se a gente acreditar que elas foram construídas, sei lá, 10.000 a.C., como algumas lendas dizem, mesmo assim, ela não se alinha. Ela não consegue entrar nesse alinhamento. Então tem muita gente que gosta de propagar informações falsas, o que aí faz com que os acadêmicos, ou a galera que estuda a questão das pirâmides, não olha para esses caras e acha que esses caras são pessoas que não estudam, que não conhecem a história da coisa de verdade. E é isso que o Bruno falou, mesmo com tudo isso, elas têm uma mística, têm uma energia, e elas eram túmulos de deuses vivos, então aquilo ali está carregado com uma intenção de criar um lugar mágico para que o corpo de um deus pudesse ficar enquanto ele estaria no outro mundo. É inegável que tem ali uma questão mística, uma questão espiritual nas pirâmides, mas a gente não precisa inventar coisa que não existe, porque quando a gente inventa isso, a gente descredibiliza o que ela é, enquanto poder mesmo de transformação, pelo tamanho, o quanto elas são imponentes, isso tudo elas nunca vão perder. Então, imagina, vamos falar de Umbanda, imagina que Oxalá está enterrado num lugar. Ou, sei lá, ou se você é cristão católico, imagina Jesus está enterrado num lugar... Na Índia? Né, que seja na Índia, mas imagina que se Jesus não tivesse ressuscitado e tivesse enterrado num lugar, seria um lugar que todo mundo iria para visitar a tumba de Jesus. Imagina o poder daquilo. Imagina que a pirâmide tinha um poder imenso e impressionante para as pessoas. A gente hoje já tem muitas evidências de como as pirâmides foram construídas, como é que os egípcios construíram. A gente consegue ver até a história, né? Essa aqui deu certo, essa caiu, essa não foi. Exatamente, aqui... tudo documentado, isso é tudo documentado em vários lugares diferentes, a gente consegue, isso vai ser assunto para um próximo vídeo, a gente contar como as pirâmides foram construídas. Um beijo no seu coração, viaje com a gente para o Egito e para outros lugares do mundo, acesse aqui cdhviagens.com e a gente espera lá, um beijo no seu coração e até a próxima. E esfirras egípcias para vocês, e não vai dar para ser piramidal.